Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai tirar as dúvidas referente aos conteúdos da semana 11. Dentre as conversas que nós tivemos lá no chat sobre as dúvidas, né, o tópico que eu coloquei de tira dúvidas, eu recebi dois comentários de vocês que eu quero destacar aqui. Os outros comentários eu acabei não destacando porque eu conseguia colocar nas atividades, mas esses dois eu acho interessante a gente conversar. Primeiro foi assim, eu fiquei com dúvidas sobre o Teorema de Tales, aonde eu vou usar e essas coisas. Como essas questões que a gente vai resolver, elas usam o conceito do Teorema de Tales, aí a gente consegue responder essa questão, tá? Só que daí vocês vão ter que assistir a resolução de todas as questões para poder ficar mais claro para vocês. Porque não é num jeito só que a gente vai usar o Teorema de Tales. Se eu quero fazer Se eu quero te responder de uma forma geral, que vai funcionar sempre, vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter algumas retas paralelas, algumas retas transversais, eu quero saber esses tamanhos aqui transversais, tá? Então, de uma forma geral, assim, e bem genérica, eu posso estar pensando assim. Mas a gente pode acabar, às vezes, usando num triângulo, se eu pensar que eu vou prolongar aqueles segmentos e tal, tá? Então, de uma forma geral, nas atividades que a gente vai seguir nesse vídeo, vocês conseguem entender. A outra dúvida foi em relação à radiciação, pois eu não entendi quando e como usar cada propriedade. Então, assim, a gente só vai entender a radiciação fazendo exercício, tá? Eu não sei falar para vocês uma outra forma hoje, eu vou até dar uma pesquisada, vou dar uma procurada, ver se existe alguma regra, mas de uma forma geral, eu entendo que a gente aprende a usar a radiciação entendendo como é que ela funciona e testando. Tá? Então, quando a gente vai testando, muitas vezes a gente já vai ter o olhar um pouquinho mais apurado para a gente poder enxergar aqui funciona, aqui não funciona, aqui fica melhor, aqui piora. Mas a ideia da radiciação sempre é simplificar mais aquela radiciação, tá? Então, se tu começou a resolver, viu que complicou, então assim, tem alguma coisa errada. Não era bem isso daí não, tá bom? Conversando com alguns de vocês, foi pontuado que não estava funcionando muito bem a forma como eu vinha resolvendo as questões anteriormente. Então, eu vou mudar hoje o formato de resolver, tá? Então, eu quero que vocês depois me contem se melhorou assim. Então, a primeira questão que a gente vai resolver é a página 184, a questão 5. A questão 5, ela fala o seguinte, a gente tem um telhado inclinado reto, que ele é construído sobre 3 suportes de aço. Então, colocados no ponto A, B e C. Então, ponto A, ponto B e ponto C, tá bom? Como mostra aqui na figura. Os suportes das extremidades A e C medem, respectivamente, 4 e 6. Então, já está aqui o 4 e aqui já está o 6, certo? E ele quer saber quanto que a gente tem nesse suporte todo aqui. Mas, observe aqui comigo. Eu fiz essa reta azul aqui, não fiz? O que ela está me mostrando? Que este pedaço aqui, eu tenho 4 metros. 4 metros, né? Então, se o total é 6, quanto que eu tenho esse pedacinho aqui? 2 metros. O que está acontecendo aqui, ó, é que eu tenho duas retas paralelas e eu tenho aqui, ó, uma diagonal, certo? Então, olha o que mais que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter um ponto aqui onde elas se cruzam, eu vou ter aqui e aqui, não é? Então, o que eu tô tentando mostrar para vocês? Que eu vou ter um triângulo assim e depois eu vou ter um triângulo dentro desse daqui. Então, eu sei que esse primeiro pedacinho aqui vale 12. Aqui, ó, é o que eu quero descobrir. Por quê? O que eu quero descobrir é esse valorzinho de x. Eu sei que aqui mede 2 metros. E eu sei que essa parte toda é do A até o C. Então, quanto que dá 12 mais 8? Dá 20. E é por causa desses dois triângulos que a gente entende ali pelo Teorema de Tales que eu consigo fazer essa proporção assim. Aqui, ó. Essa que tá já escrita aqui pra gente. Que o x está para o 12... assim como o 2 está para o 20. O que eu faço agora? Vou multiplicar cruzado. Então, vou ficar com x igual a 24 sobre 20. E dessa forma, o meu x fica valendo 1,2, né? Então, eu vou olhar na alternativa e vou ver, mas não tem esse 1,2. Por quê? Porque a gente tem que entender que o x aqui, ó, é 1,2. Só que quanto que eu já tinha aqui embaixo? 4. Então, eu vou fazer que 1,2 mais 4 fica 5,2. Que, neste caso, é a letra D, tá bom?
Outra questão que vocês pontuaram que vocês não entenderam é a questão 7 da página 184. E ela fala o seguinte: na figura a seguir, eu sei que a medida ED é 4 vezes a medida AB. Então, é interessante eu descobrir a medida B para poder responder até a ED, né? Como eu não tenho mais nenhuma informação, eu posso entender o seguinte: os dois triângulos, eles vão ter um vértice em comum, que é o A. Então, eu vou chamar esse daqui de ângulo A e esse aqui de ângulo A. Então, eu vou sempre pegar o lado oposto a este ângulo e o ângulo alfa, que é o que eu tenho escrito, para poder fazer uma relação, tá? E a minha relação vai ficar a seguinte, que o ED sobre o AD vai ser proporcional. Então, eu não comecei do ângulo A, eu vou começar do ângulo A também. Então, BC sobre o... BC sobre o AD. Ou BA, né? A gente pode entender que é o BA também, que é o mesmo na verdade. Então, o ED, eu sei que ele é 4 vezes AB. Do A até o D, eu sei que vale 20. Nossa, essa fração ficou muito grande. O BC, eu sei que vale 5, né? E o AB, eu quero descobrir. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com AB ao quadrado igual a 100 sobre 4. Como AB ao quadrado é 100 sobre 4, então eu tenho que AB ao quadrado vale 25. Então, quanto que é o meu AB? Bom, ele é 5, certo? Como é a medida que ele queria saber, a gente já conseguiu resolver. Essa questão, vocês também pontuaram, que é a questão 8 da página 184. E ela fala o seguinte: a figura a seguir representa um quadrado, que é o ABC, inscrito no triângulo retângulo MNP. Então, sempre é bom a gente seguir a sequência. Então, o retângulo ABCD, deixa eu apagar, e o triângulo MNP, tá? Então, aqui a gente tem o triângulo. De modo que o lado AB está sobre a hipotenusa, então eu já sei que aqui a gente tem a hipotenusa, então se aqui é a hipotenusa, significa que aqui é o meu vértice, que é o meu ângulo de 90, né? E ele quer saber a medida do lado do quadrado. Então, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: a gente tem um triângulo aqui em cima, um aqui do ladinho e um aqui. E todos eles são triângulos retângulos. Por quê? Porque por eu ter um quadrado, eu tenho ângulos de 90, certo? Então, pelos casos de semelhança do triângulo, eu posso entender que este triângulo é semelhante a este daqui, tá? Então, aqui não tá falando que mede 6, aqui eu tô entendendo que é o cateto, que é o oposto ao ângulo alfa, tá? E daí, nesse triângulo aqui que é maior, que ele é proporcional, ele não quer dizer que ele é igual, tá? Então, por isso que eu não vou falar que aqui é 6, eu vou ter este lado aqui, né, oposto àquele ali. Então, por que isso? Observa comigo que esse ângulo, ele é um pouquinho mais fechado em relação a esse daqui, tá? Esse aqui dá a impressão que ele é um pouquinho mais aberto, então ele tem um valor maior. Então, a gente tem que respeitar essas proporções. Outra coisa que a gente pode fazer também, aqui eu não tenho um ângulo de 90, aqui não tá a minha hipotenusa, então aqui tem que estar a minha hipotenusa também, né? Então, eu posso entender que o meu ângulo beta aqui, ele vai estar no ângulo de 90 e hipotenusa, ó. Então, o ângulo reto, que é o de 90, e a minha hipotenusa, ó, aqui, tá? Então, vocês têm que fazer essas comparações para a gente entender onde está qual ângulo também. Mas, vamos lá, vamos resolver a conta agora que a gente já identificou quem que é quem nos dois triângulos semelhantes. O que a gente pode estar fazendo aqui de equivalência? Eu posso falar que o ângulo oposto ao beta é o 10, correto? E eu estou interessada nesse lado, então eu sempre vou fazer algo que relacione a esse lado aqui. Então, eu posso falar que o beta que o ângulo, né, é sobre o 10 e depois o alfa sobre o L. Então, o que eu estou pegando aqui? Os dois catetos. Então, eu começo do ângulo, que é do beta. Então, eu vou fazer 10 sobre o lado, porque eu estou começando pelo beta. E agora eu vou fazer o beta de novo, né? Então, vai ficar lado sobre 6. O que eu preciso fazer agora? Bom, agora eu preciso multiplicar cruzado. Então, eu tenho que lado ao quadrado vale
60. Portanto, meu lado vale 2 raiz de 15. Por quê? Porque eu estou fazendo a racionalização, tá? A questão 9, quando a gente olha, a gente já tem que enxergar aqui um teorema de Tales. Por que eu tenho que enxergar o teorema de Tales? Porque eu tenho duas retas paralelas e eu tenho duas retas aqui, ó, que elas vão estar cortando essas duas paralelas, tá? Então, quando eu tenho duas paralelas e duas outras retas que estão cortando elas, eu já posso olhar, ó, provavelmente teremos um caso de teorema de Tales aí, tá? Então, vamos ler o texto. O desenho a seguir, ele mostra um esquema simplificado das duas ruas de uma cidade. João e Rodolfo, inicialmente nos pontos A e C, então um tá aqui e o outro tá aqui, então a gente pode entender que o João tá aqui e o Rodolfo tá aqui, mas acredito que não faça diferença, tá? Vamos continuar lendo. Eles querem se encontrar no ponto E, que é este ponto aqui onde as duas retas se cruzam. Sabendo que a Rua das Rosas, ela é paralela à Rua das Tulipas, e que João caminha a uma velocidade de 6 km por hora, determinem a que velocidade deve caminhar Rodolfo para que eles cheguem aqui no ponto E, né, no mesmo instante. As informações que a gente tem aqui desse problema é que aqui é 2 km e aqui eu tenho 3 km. Onde está esse 2? Está do ponto A até o ponto B. O 3 está do C até o D. Por isso que não é diferente. Então, as ruas aqui, elas têm 2 metros de distância porque elas são paralelas. Como aqui é inclinada, a gente tem um valor de 3, tá? Então, olha só, o que eu sei? Eu sei que aqui é 3 e aqui é 2. Então, eu fiz aqui uma proporção, ó, 3 sobre 2. Então, eu não estou começando dessa rua aqui, então, na hora de fazer a segunda proporção, eu vou começar da Rua dos Peixes, tá? Como ele vai sair do ponto C e quer chegar até no ponto E, eu vou entender que é o 3 mais esse valor aqui que a gente vai chamar de Y, tá? Então, eu representei aqui como os pontos, que é o ponto C até o ponto E. Já o João vai sair do ponto A, que é das Ruas das Aves, e vai chegar nesse ponto aqui. Então, eu sei que aqui é 2 e aqui é um valor de X. Então, eu posso escrever assim, ó. 3 sobre 2 é igual a 2 mais X, dividido para 3 mais Y. Aqui eu consigo descobrir quanto que é o X e quanto que é o Y, né? Então, se eu tivesse alguma outra informação me falando do tamanho e tal, eu conseguiria fazer. Como não é isso que ele está me pedindo, como o que ele quer é saber a velocidade, né? Então, ele põe outra informação aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai resolver desta forma como estava ali, porque daquela forma a gente descobre os tamanhos do X e do Y. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho que 3 vezes o tamanho AE equivale a 2 vezes o tamanho CE. Então, como eu sei que o João está caminhando aqui, deixa eu colocar o João aqui. E o Rodolfo. Pronto, acertei agora. Então, como o João está na Rua das Aves e o Rodolfo está na Rua dos Peixes, a gente pode entender o seguinte, que o João anda a 6 km por hora, certo? Então, eu sei que o tamanho AE, ele vai levar 6, né? A velocidade dele é 6 km por hora, tá? Vai ser proporcional ao caminho CE sobre uma velocidade que a gente pode chamar até de V, tá? V de velocidade mesmo. Como a gente tem essa proporção aqui, eu posso escrever que 3 vezes AE sobre 2 é igual ao CE, porque daí assim eu vou conseguir descobrir na fração do lado de cá, tá? Então, AE sobre 6, ele é igual a 3 vezes AE sobre 2 sobre a velocidade. O que a gente vai fazer agora é só consertar essa fórmula, tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei cruzado, então fiquei com 6 vezes a fração, né, que a gente tinha aqui. Esse 2 eu divido com esse 6, então eu sei que aqui em cima sobra um 3. Então, eu posso cortar esse aí com esse AE, então eu descubro que a velocidade do Rodolfo, né,
tem que ser 9 quilômetros por hora, tá bom? A questão 7, vocês também comentaram que vocês não entenderam. Então, aqui fala pra gente, ó, que o segmento MN, ele é paralelo, essas duas retinhas aqui, significa paralelo ao BC. Aí, aqui embaixo, eu fiz dois triângulos pra gente poder enxergar. Então, eu tenho primeiro este triângulo aqui, ó, que é este aqui. Então, do A até o M vale 5 e a base é 8. A gente também tem um outro triângulo, que é esse triângulo maior aqui, onde o lado vale 7. Por que 7? Porque eu tenho que somar esses dois lados aqui, tá? Vocês não podem chegar só colocando 2, então presta atenção nisso. E eu sei que a base é x. Então, olha a proporção que eu fiz aqui, ó, que tá aqui. Eu botei que o 8 está para x, então falando de base sobre base, vai ser proporcional ao 5 sobre o 7. Então, eu sempre estou começando do triângulo menor, tá? O que eu faço agora? Vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho que 5x é igual a 56. Então, o meu x é 56 sobre 5. Então, o meu x mede 11,2. Se vocês quiserem, vocês podem até deixar na fração mesmo, tá? Não precisa dividir. A questão 8 é outra questão que vocês pontuaram que vocês não conseguiram fazer. E ela fala o seguinte: considere o triângulo ABC, então eu estou falando deste triângulo maior, que é o triângulo que está representado aqui ao lado, tá? Ele vai ter um lado aqui que é o lado MN, então a gente vai ter um triângulo menor, que é este primeiro que está desenhado aqui em cima. E ele quer saber quanto que vale este X aqui. Então, quando a gente faz essa segunda representação, eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Porque daí assim eu posso falar que o 12 sobre x vai ser igual a 18 sobre x mais 9, porque lembra, eu não posso colocar só o 9, né? Eu tenho que ver esse tamanho todo. E multiplicando cruzado, eu tenho que 18x é igual a 12 vezes x mais 9. Então, eu tenho que 18x é igual a 12x mais 108. Então, 18 menos 12 vai ficar aqui 6x é igual a 108. E a gente sabe, né, que a gente pode fazer a simplificação. Então, eu fico com 108 sobre 6, que vai ficar 18, tá? Então, a gente sabe que esse pedacinho aqui, ele mede 18. A questão 10 é outra questão que vocês pediram para resolver. E ela fala o seguinte, que a gente tem um observador situado neste ponto O aqui. E ele está numa margem de um rio e ele precisa determinar a distância de um ponto P até a outra margem, para ele poder estar atravessando esse rio. Então, ele vai e faz o seguinte, ele marca algumas estacas, tá? E as estacas estão marcadas aqui, vocês podem acompanhar ali pelo texto. As informações que a gente sabe é o seguinte, que do O, da estaca O até a estaca A, mede 25, que é o que está anotado já aqui. A gente sabe que da estaca B até a C vale 40, mede 40, certo? E do O até o B mede 30, a gente não tem mais informações que isso. Então, a única coisa que eu fiz foi aqui do lado representar esses triângulos, tá? Porque é isso que a gente tá tendo. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente, Teorema de Tales. Então, efetivamente, o que eu quero saber é esse ladinho aqui, é do O até o P. Por que que é isso que eu vou querer saber? Pelo seguinte, eu não tenho essa medida aqui do lado. Se eu tenho essa, eu consigo descobrir essa aqui. Como eu não tenho, aí a gente não consegue, tá? Então, vamos lá. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso falar que a medida do O até o P, que aqui eu estou representando por x, então vamos arrumar esse x aqui, ele é proporcional ao segmento todo, então é do 30 mais esse valor de x. Ele vai ser proporcional às bases, então uma base é 25, porque eu estou falando desse x, o triângulo menor, sobre a base do maior, que é 40, tá? Então, eu vou ficar com... Deixa eu anotar aqui embaixo. X sobre x mais 30 é proporcional a 25 sobre 40. Vou só dividir aqui a tela para ficar melhor. Então, eu tenho que
40x é igual a 25x mais 750. Aí o 25 vai para o outro lado dividindo, então eu tenho 40 menos 25, 15x é igual a 750, então o meu x é 750 sobre 15, portanto o meu x fica 50. Então a gente sabe que a margem daquele rio é 50 metros, porque ele fala um terço de metros, tá bom? Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 11, tá? Então, no texto, ela fala o seguinte, que a gente tem as retas paralelas, que nós temos 3 retas aqui que são paralelas, tá? E ele vai querer saber o A, o B e o C, mas ele me dá algumas informações. Por exemplo, ele fala que a soma desses 3 aqui é 100, por isso que eu já coloquei essa informação aqui de azul, que aquele tamanho vale 100. Só que se eu sei o todo, eu preciso saber o todo do lado de cá também. Então, eu somei todo mundo do outro lado, que dá 75. Então, o que eu posso fazer? Eu vou falar que 18 sobre A, então eu estou fazendo o da esquerda sobre o da direita, tá? Podemos entender assim. Vai ser proporcional a 75 sobre 100. Aí eu multiplico o cruzado e eu descubro assim que o meu A vale 24. Aí eu posso usar essa mesma estratégia para todos. Então, eu vou falar que 24 está para B, assim como 75 está para 100. Aí eu descubro que o meu B vale 32, porque é só multiplicar cruzado. E eu vou fazer que 33 sobre C é equivalente a 75 sobre 100, portanto, o meu C vale 44. Tá? Qual é a alternativa que fala dos valores respectivos? Então, eu tenho que ter 24, 32 e 44. É a letra A. A questão 12 ela é um pouquinho diferente, ela dá um segmento e me pergunta qual alternativa não é necessariamente verdadeira, ou seja, qual alternativa é falsa? Não é bem isso, tá? É qualquer alternativa que tem alguns problemas que não valeria para todas as situações. Então, vamos lá. Eu posso falar que este tamanho é proporcional a este daqui, assim como esse segundo é proporcional a esse? Sim, posso falar isso, tá? A gente pode usar essa proporção para a gente resolver os problemas. Eu posso falar que o todo vai ser proporcional ao segundo todo, assim como um pedaço é proporcional ao outro pedaço? Posso usar essa proporção também pelo Teorema de Tales. Posso falar que esse tamanho é proporcional a esse, assim como esse é com esse? Na verdade, elas são retas paralelas, e daí não, tá? Nessas retas paralelas é mais complicado a gente fazer esse tipo de afirmação. O que a gente pode fazer afirmação é que quando a gente tem as retas paralelas, a gente pode falar desses segmentos que são mais inclinados, tá bom? Então, eu posso falar que este tamanho aqui vai ser proporcional a esse, assim como este é proporcional a este, posso também, tá? Mas essa letra C aqui, ó, ela é a mais complicada pra gente falar, porque a gente tá falando das paralelas, tá? Então, a gente tem que cuidar disso. A gente pode fazer sempre dos segmentos inclinados. Das paralelas é mais complicado. Eu trouxe aqui também a questão 13 que vocês falaram que vocês não conseguiram fazer. A questão 13, ela é diferente porque as retas se cruzam, e até agora a gente fazia retas até onde elas se cruzavam, no caso até aqui para baixo, né, ou para o outro lado. E daí ela tem um pouquinho de diferença, porque eu preciso seguir a reta, tá? Então, eu vou falar que o 4 está para 12, ó, 4 está para 12, assim como, então, eu não comecei desse pedaço de cima, então eu vou começar do pedaço de cima também. Assim como 2x menos 1 está para x mais 5. Opa, 5x mais 2. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 20x mais 8 é igual a 24 menos 12. Opa! 24x menos 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 12 para o lado de lá e o 20 para o lado de cá, que vou ficar, então, com 20 é igual a 4x
Desta forma, eu fico com 20 sobre 4 igual a x, aí o meu x vale 5. Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 14. E ela dá estes vários triângulos aqui. Daí vocês devem estar falando aí, mas como vários? Só tô vendo um. É que eu tenho o grandão, depois eu tenho um pequeno, depois eu tenho o segundo e o terceiro aqui dentro, tá? Então, a gente tem pelo menos 4 triângulos aqui. E é por causa desses triângulos que a gente consegue descobrir todos os segmentos, tá? Então, eu vou começar com os lados do meu triângulo. Então, eu vou falar que o 12 está para o A, então, este 12 para o A. Assim como o 18 está para o 12, porque eu estou fazendo a ideia do teorema de Tales. Aí, assim, eu multiplico o cruzado e descubro que o A vale 8. Então, eu já até posso substituir esse A aqui por 8, né? Acho que melhor nem apagar esse A, talvez seja útil ele daqui a pouco. Então, já descobri que o meu A vale 8. Ah, outra coisa que eu já fiz, eu já fui somando aqui embaixo, tá? Porque daí a gente pode estar somando aqui, então aqui agora eu já sei que vale 20. Como eu quero descobrir esse B aqui, eu tenho que usar esse B e esse 20 aqui. Só que para usar o B, eu vou ter que usar o 8, o 12, o 12 e o 18, tá? Eu tenho que usar as mesmas proporções. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o B sobre 20, ele é proporcional ao 12 sobre 30. E assim, eu descubro que o meu B vale 8, tá? Agora, o que eu posso descobrir, por exemplo, é esse valor de C aqui, né? Então, como eu tenho aqui, ó, o 12 e o 18, eu posso falar que 18 está para 12, assim como 27 está para C. E, desta forma, eu descubro, multiplicando o cruzado, que o C vale 18, tá? Outra coisa que eu posso descobrir agora é o D. Então, eu já sei que o meu C é 18, vou colocar 18. Então, dessa forma, a gente tem 38 aqui. Então, para descobrir ali o D, eu posso fazer que o 57, que o 57 é esse todo aqui. Opa. Então, eu posso fazer que 57 está para D, assim como o 12 está para o B. Mas o B eu sei que é 8, então, desta forma, eu descubro que o D vale 38. Então, eu posso colocar o 38 aqui, tá? Para fazer a F, é a mesma ideia, então eu preciso primeiro descobrir quem é o meu E. Então, eu posso falar de qualquer outra proporção que a gente tem. Então, eu posso falar que 12 está para 8, assim como E está para 15, e assim eu faço conta, né? E descubro que o meu E vale 22,5. E assim eu consigo descobrir o F, né? Então, deixa eu fazer aqui do ladinho. O F, tá? Que é este aqui. Para descobrir o F, eu posso entender que aqui a gente tem 53, tá? Então, eu posso fazer que este 38 está para o 38, tá? Então, o AD sobre o D, então, 38 sobre 38 vai ser proporcional ao 53 sobre o F. Então, aqui vai dar 1, então, o meu F vale 53. Tá bom? Por hoje, a aula era isso. Um beijo para vocês e até uma próxima.